Oi, gente, meu nome é Luísa, muito prazer pra você que não me conhece. Então, vim aqui por meio desse vídeo pra você vestibulando, pessoa mais velha que sonha em fazer a graduação de psicologia, ou quer fazer como segunda graduação, ou pessoa do ensino médio que também quer fazer essa graduação, pra dar alguns informes, assim, né, antes de você exercer nesse percurso aí, nesse caminho. Eu dividi esse vídeo em estrutura da faculdade, áreas de atuação e estágios, e também um pouco da minha experiência e alguns livros aí pra você que não se contenta só com vídeo. Então, eu vou começar pela estrutura da faculdade. Bom, as pessoas têm aquele senso comum de achar que psicologia é Freud, né? As pessoas acham, Freud, mas Freud é uma pequena parte da psicologia. Inclusive, pra ser psicanalista, você nem precisa ser psicólogo. Então, você pode pesquisar isso à parte em outros vídeos que eu não vou estar detalhando sobre isso. Mas dentro da psicologia, a psicanálise é dentro da área clínica, que é uma área da psicologia, tem diversas outras. Mas a área clínica é uma das mais conhecidas, então eu já vou começar por ela. Bom, a área clínica é basicamente aquela área que o psicólogo atua em consultório ou atendimento online. Então é a área de psicoterapia, que as pessoas buscam terapia. E o que consiste essa área clínica? Ela consiste em vertentes, abordagens. E o que são vertentes e abordagens? São linhas de pensamento de um determinado teórico, né? De um determinado autor, um determinado grande nome. Por exemplo, Freud, ele era um grande nome da psicanálise, então vou ter vertentes psicanalistas baseadas na teoria de Freud, na técnica de Freud. Então você vai no psicoterapeuta fazer sua terapia e ele vai ter uma abordagem sim, seja ela psicanálise ou seja ela outra abordagem. E quais são essas abordagens? Bom, existem algumas abordagens dentro da área clínica, né? Eu vou citar algumas. As três mais famosas, academicamente conhecidas, assim, existem várias outras, são a área humanista, que tem sub-ramos, né? Psicodrama, gestalt, abordagem centrada na pessoa, etc. Tem a área comportamental, que é aquela que tem Skinner, Pavlov, negócio de rato. E tem a psicanálise, que tem o pai, como o pai da psicanálise, que é o Freud. Aí tem outros teóricos contemporâneos famosos, que não vem ao caso aqui nesse vídeo. Mas tem Freud, Melanie Klein, Lacan, tem vários psicanalistas. Então, até pra você ver a complexidade de uma teoria, inclusive você não pode escolher todas para atuar, senão vira farofice, você tem que escolher uma só. E pra você ver a complexidade, até dentro de uma abordagem que tem vários teóricos, por exemplo, a humanista ou a psicanálise, você tem que escolher um dos teóricos ou um teórico que tenha conexão com o outro, né? Por exemplo, se você for escolher psicanálise, você vai escolher psicanálise lacaniana ou psicanálise kleiniana, ou vai poder utilizar um pouco dos outros, mas você tem que estar sempre se afunilando pra não virar aquela bagunça teórica e técnica na sua cabeça, tá? Então você tem que afunilar, se você gostar dessa área, pra você se especializar cada vez mais. Então as mais famosas foram essas, mas existem outras. Existe a psicologia analítica, que é junguiana, que inclusive Jung era discípulo de Freud, se romperam. Tem a terapia cognitivo comportamental, que é a minha favorita. Enfim, tem N áreas pra você atuar na área clínica. Bom, agora passando para as outras áreas, que eu vou citar bem por cima aqui, inclusive eu vou deixar um site pra vocês verem mais detalhadamente como que elas funcionam. Existe a área da psicologia educacional, psicologia jurídica, que vai misturar direito com psicologia. Tem psicologia do esporte, que eu descobri isso no meio da faculdade, nem sabia, em uma palestra ainda, porque isso geralmente não tem na grade curricular. Auxílio aos atletas, né? Psicologia do trânsito, psicologia social, que vai estudar a relação do indivíduo com o meio, que é ligado um pouco à sociologia, né? Neuropsicologia, que mistura a parte biológica com a parte psíquica. Enfim, tem N áreas, eu vou deixar o link aqui pra vocês ir pesquisando, mas eu citei algumas. Voltando aqui pra estrutura da faculdade, a faculdade, elas são 5 anos, é um bacharel de 5 anos, você vai ficar 5 anos fazendo aquele curso. E é uma faculdade que ela surgiu da filosofia, né? Psicologia surgiu da filosofia. Então é uma faculdade bastante pensante, é uma faculdade que mistura... Ela é enquadrada como ciências humanas, mas ela também mistura a parte biológica, né? Ciências biológicas, de acordo com o segmento da matéria, enfim. Então,
a graduação geralmente vai passar essas matérias como um todo para depois você se especializar na que você quer, escolher a que você prefere, a que você mais se identificou. Bom, tem faculdades que vão ter déficit na grade. E o que é essa grade curricular que eu tô falando? É as matérias que vão ter ao decorrer dos semestres, né? A faculdade vai ter um enfoque em área clínica. Então, às vezes não vai ter, por exemplo, aula de psicologia jurídica ou de psicologia da educação, por exemplo. Vai ter só psicologia clínica ou social. Então, cada faculdade tem um enfoque. A dica que eu dou pra você que tá prestando vestibular de psicologia, antes de escolher a faculdade, chega nas faculdades, dá uma olhada na grade curricular dela, na ementa, assim, no conteúdo programático das aulas, pra você ver se essa faculdade vai fornecer a psicologia como um todo ou se ela vai ter o déficit, que acontece em algumas graduações, algumas faculdades. Então a dica que eu dou é você pesquisar a faculdade, como que é essa estrutura antes de prestar o vestibular. Agora falando um pouco do estágio. O estágio, a faculdade vai ter todos os estágios, e os estágios acontecem no 4º e no 5º ano. Pelo menos nas instituições que eu estou ciente sobre, eu não tenho conhecimento sobre todas as instituições, os estágios acontecem a partir do 4º ano, em estágio de todas as áreas, e é a própria universidade que fornece, então você não precisa ir atrás de um estágio. Só que esse estágio fornecido pela universidade, ele não vai ser remunerado, ele vai ser só pra você cumprir carga horária ali, entendeu? Tem diversas áreas, aí cada faculdade vai ter um processo, como que você vai entrar. Na minha faculdade, o processo é por CR, coeficiente de rendimento. É as médias de todos os semestres, então quem tem a média mais alta vai ter preferência de entrar no estágio que quer. Só que os alunos meio que burlam isso e fazem uma reunião de comum acordo, então reúne a sala inteira e aí a gente vai se organizando em reuniões e vai realocando as pessoas para não ser uma coisa meritocrática. Mas cada faculdade vai ter um processo. Na minha, por exemplo, eu posso escolher 2 áreas. As áreas que eu escolhi é a área de psicologia da educação, na abordagem sócio-histórica, que é de Vygotsky, na penitenciária, e também psicologia clínica na área. Eu comecei na psicologia, na psicanálise kleiniana e migrei depois para cognitivo comportamental, porque eu não me identifiquei com a abordagem. Então você vai poder escolher a sua área de atuação. Na minha pode escolher pelo menos 2. E aí, o que acontece? Na minha faculdade, sobre TCC, monografia, enfim, na minha faculdade não tem. Em outra faculdade que meus amigos estudam, também não tem. Então você cumpre esses finais de graduação a partir do seu estágio. E, por exemplo, na faculdade dos meus amigos, não tem aula nos 2 últimos anos de faculdade, é só o estágio, porque eles passam por diversas áreas. Tipo, eles não escolhem só 2 áreas. Eles passam por todas as áreas de estágio. Na minha, você escolhe 2 áreas de estágio e vai fazendo as aulas que são correlacionadas com esses estágios. Então eu vou diminuindo a carga horária. Enfim, basicamente, fazendo uma síntese, cada faculdade tem um processo e um meio de fazer o estágio. Caso você queira um estágio pago, você pode conseguir um estágio extracurricular, sim. Mas aí você vai encaixando com a sua rotina. Foram as áreas de atuação, estágio e a estrutura da faculdade. Agora eu vou passar um pouco pra minha experiência. Bom, gente, eu quero vir aqui falar que você é aluno que era como eu, que tinha muita dificuldade na escola. Tipo, eu nunca repeti de ano, mas já fiquei de recuperação, já fiquei de exame, enfim, todas aquelas patifarias. Não se preocupa, porque a escola não define quem você é. A escola, inclusive, nem trabalha todos os tipos de inteligência. A escola acha que a inteligência resume a fazer prova vestibular. Te trata como uma máquina, certo? E eu achava que eu era péssima e não sei o que. E ao decorrer do meu desenvolvimento e a minha experiência na faculdade, eu fui vendo que eu tinha capacidade, sim, que eu era inteligente, sim, que eu poderia alcançar o que eu quisesse. Então, ter certeza que quando você sair do seu ambiente aversivo e para um ambiente que é mais motivador, que você vai conhecer pessoas legais, você vai começar a ir aprimorando a sua autoestima. Você é capaz, sim. Só para deixar esse recado aí. Segundo, eu entrei meio que sem saber nada, porque eu mal sabia as coisas relacionadas à minha idade. Eu entrei muito nova, entrei com 17 anos na faculdade. Então imagina saber as coisas da faculdade por si só. Eu sabia que era Freud, mas tipo assim, só por nome, não sabia que Freud era psicanalista, que englobava a psicanálise. E eu cheguei desinformadaça, assim, tipo, eu não sabia o que eu queria, tava confusa, muito jovem, muito nova. Muita gente cai nessa situação de escolher algo muito novo, né? Eu escolhi meio que
sabe, às cegas psicologia. Aí eu fui vendo o curso e fui gostando, fui me identificando, fiz amizades. E no começo eu era muito apaixonada pelas áreas de análise, que era psicanálise, psicologia analítica. Então eu gostava muito da parte de interpretação dos sonhos, elaboração onírica, parte de signos, não de signo horóscopo, mas horóscopo também engloba, porque horóscopo faz parte da cultura. Eu digo de signos no aspecto cultural, a parte mais interpretativa que envolve clínica da psicologia. E ao decorrer do tempo, além de eu ter gostado de uma outra abordagem clínica, que é a terapia cognitivo-comportamental, eu fui me identificando com essa outra abordagem, fui mudando, fui achando que faz mais sentido. Então, pra você ver que nada é pré-definido, que você vai mudando ou às vezes não vai, é muito particular, é muito subjetivo e relativo esse processo, esse caminho que você vai trilhar durante a sua graduação. Você vai mudar absolutamente pra vida adulta, então você não vai ser obrigada a nada ali. Se você quiser reprovar, ok, sabe? Aí você vai fazer DP depois, mas você por você, nenhum professor vai pegar no seu pé, ou nem... Você tem que correr atrás do seu conhecimento, principalmente naqueles casos que eu falei de déficit. Por exemplo, na minha faculdade não tem as coisas que eu gosto, então eu tenho que correr atrás e estudar por trás, né? Então você vai vir um estudante mais ativo e não tão passivo como é no ensino médio. Tem a questão de aulas positivas, de você ficar sentado numa cadeira olhando o professor, mas é uma faculdade que eu sinto, pelo menos a que eu estudei aqui, meus amigos estudam, os professores são mais maleáveis, assim, é uma coisa que você pode negociar com o professor, pode conversar, uma faculdade que trabalha muito empatia, enfim, é uma coisa mais maleável, mais ativa, um estudo mais ativo. Enfim, basicamente isso. Agora eu vou mostrar alguns livros pra vocês. Vou mostrar duas categorias aqui de livros. Livros superficiais, tá? Muito superficiais. Pra você que só quer ter uma noçãozinha, tá? Inclusive, esse vermelhinho aqui é muito famoso, acho que a maioria conhece. E também vou mostrar aqui, ó. Nossa, não repara minha cama não. Acabei de fazer um outro vídeo de favoritos. Favoritos não, de comprinhas, tá uma bagunça. Também outros livros aqui, que tá aqui, que são um pouco mais acadêmicos. Aí eu vou nivelar eles de fácil, difícil, tá? Bom, de livro superficial, já vou começar por esse, que ele é bem famosinho. E ele é muito ilustrativo. E ele perpassa pelas áreas, assim, mais famosas da psicologia. Então pra você que tem uma curiosidade, ele é bem rápido, é uma leitura bem rápida, bem fluida. E também esse livro aqui, tudo o que você precisa saber sobre a psicologia. No outro vídeo que eu gravei, eu achei até cômico, porque eu falei assim, tudo que precisa saber sobre a psicologia. Freud, Harlow, Maslow, Milgram, Skinner, Vygotsky, são os autores que tem aqui. E eu falei assim, mas não tem tudo, só que foi muito sem querer. Então não tem tudo, mas são alguns principais autores de abordagens diferentes, por exemplo, Skinner, comportamental. Freud, psicanálise, e Vygotsky, abordagem sociohistórica. Você vai ter uma noção e ele é bem esquematizadinho. Os mais acadêmicos. Primeiro eu vou começar por um mais fácil, que eu acho que esse livro é muito legal mesmo. É um livro que costuma ser introdutório nas faculdades, que as faculdades começam o primeiro semestre de todos por ele. E é um livro que conta a história da psicologia, desde quando ela era filosofia até as outras vertentes que foram surgindo no decorrer dos tempos. Por exemplo, na literatura na escola você não vê tipo romantismo, realismo, parnasianismo. Então, vai falar das épocas da psicologia e das fases nesse livro. E a linguagem é bem fácil, assim. Não acho uma linguagem técnica, difícil. Eu acho uma linguagem fácil, uma fundamentação histórica muito boa para te conceituar. É um livro grande, então você pode ir lá no índice e ler a fase que você mais gosta, entendeu? Mas eu gosto muito desse livro, é um livro bem introdutório. Também que é um livro introdutório. O autor, eu não sei pronunciar o nome, me desculpa, mas é o David Myers. O Myers foi um livro que eu usava muito para fazer relatório no primeiro ano de faculdade. Eu tinha uma matéria que chamava Fenômenos, que estudava parte cognitiva, né? Memória, aprendizagem, estudava inteligência também, estudava aparelho auditivo, percepção, sensação, enfim, estudava tudo isso. Eu usava muito ele para fazer relatório de fenômenos. Em ele, tudo isso, ó. Tem primeiro a história da psicologia, tem biologia da mente, consciência, sensação, percepção, aprendizagem, memória, pensamento e linguagem, inteligência, motivação, emoção, personalidade, transtornos psicológicos, terapia, psicologia social, carreiras em psicologia. Ele é um livro que responde várias coisas
que eu fiz inclusive nesse vídeo. Então é um livro que eu recomendo, a linguagem também não é difícil. É um livro que, tipo, foi um livro introdutório pra mim, que eu tinha que ficar pegando ele. Eu adquiri ele depois. Olha que burro, eu adquiri ele depois, né? Depois de muitos anos, mas eu usava ele no início da faculdade, eu tinha que ficar indo na biblioteca toda hora e pegar. São leituras mais difíceis, são leituras difíceis, gente, mas não significa que não são leituras legais. Vou mostrar alguns livros que eu acho assim, eu odeio aquela guerra de psicanálise versus comportamental versus cognitivo-comportamental, área interpretativa de análise versus áreas que englobam biopsicossocial, que são mais integradas. Eu odeio isso, eu odeio, acho ridículo. Mas tem alguns livros que são, igual eu falei, no início da minha graduação, eu era muito apaixonada pela essa parte interpretativa, simbólica, sonhos, cultura, que a cultura vinha de símbolo dentro do nosso psicológico, eu amava essas coisas. E aí, tem uns livros muito legais, assim, de contos de fadas. Esse eu não acho difícil, assim, quando eu li eu não achei difícil, mas talvez pra quem não pegou a parte de psicanálise ainda, ou de psicologia analítica, seja difícil, talvez esteja algum termino técnico ou outro, mas é muito legal, chama Fadas do Divã, já vou englobar esse psicanálise dos contos de fadas, também pode ser uma linguagem difícil pra vocês que não tiveram contato, mas são livros que, tipo, são legais, eles interpretam os contos de fada do ponto de vista psicológico, então muito interessante. Já englobando essa coisa de análise pra parte interpretativa, signos, símbolos, cultura, esse livro do Jung aqui, O Homem e Seus Símbolos, também é bem legal, que também é bem famoso no meio acadêmico e tudo mais. Bom, gente, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, antes de eu me despedir, vai ter um vídeo dos meus métodos de estudo de como eu sobrevivi na faculdade, tá bom? Caso eu já tenha feito ele, eu vou deixar linkado aqui. Mas agora é o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir e tchau, tchau!